Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É muito bom estarmos mais uma vez no dia de hoje reunidos com os irmãos. Hoje pela manhã nós estivemos aqui no terceiro dia de jejum e oração. Estamos na quarta temporada dos 10 dias. Estamos terminando assim os nossos 40 dias de jejum e oração e fica o nosso convite para você que pode estar conosco aqui. Nós estamos aqui nos reunindo de 8h30 até as 9h30 da manhã, orando, intercedendo em favor da nossa igreja, dos nossos irmãos. É um momento que nós estamos passando muito delicado com a saúde de muitos irmãos, então nós temos orado aqui de 8h30 a 9h30. Você é o nosso convidado a estar conosco aqui. Você que pode, é claro, né? Não estando aqui presente, você pode também fazer assim os seus 10 dias de oração na sua casa, junto conosco ali em oração. Eu quero começar pensando com os irmãos hoje sobre o tema Restaurando a Mesa. Eu vou conversar um pouco com os irmãos hoje, na próxima quarta-feira, mais um pouquinho sobre este mesmo tema. E eu peço aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 43, 2 versículos apenas, 34 e 35. Gênesis 43, versículos 33 e 34. Amém? O texto vai dizer assim: e assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam, entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e regalaram com ele. Amém, queridos? Segura esse texto, guarde ele com você. Nós vamos pensar nele também na semana que vem, porque eu quero pensar sobre esse tema, restaurando a mesa. É bem verdade que esse contexto aqui, esse finalzinho do texto aqui, é justamente quando José já consegue então restaurar a mesa. Por isso que eu peço que você guarde esse texto com você. Se você puder, durante a semana, até ler estes capítulos ali, você fique à vontade para assim fazê-lo. Mas aqui, na verdade, é o complemento já da restauração da mesa. Queridos, para que haja uma restauração, algo, na verdade, precisa ser quebrado, ou rachado, ou para que haja uma restauração, algo tem que ser rompido. E é exatamente isso que acontece na casa de Jacó, é o que acontece junto com os seus filhos. E nesse contexto de restauração, que o texto básico que nós lemos já praticamente está reconstruindo esta restauração, mas até que chegue até esse ponto, até que chegue até esse tempo, que é o que eu quero pensar com os irmãos. Justamente o que acontece entre os capítulos 37 até chegar no capítulo 43 de Gênesis. E aí eu quero tirar algumas lições para nós, para o nosso estudo, nesta quarta-feira e na quarta-feira que vem. Vamos primeiro conhecer quem era José. José nós conhecemos, né? E volto a lembrar aos irmãos que neste complemento aqui do texto básico, nesse tempo já de restauração, talvez seja esse o tempo em que nós mais conhecemos acerca de José. Quem era José? O governador do Egito, o grande homem do Egito. Mas até que ele chegasse a esse status de governador do Egito, não foram poucos os problemas que José precisou passar. José era filho de Jacó. Jacó era então a história, por isso que eu peço que você leia depois, a história é até interessante. Jacó, quando chega na terra de Labão, ele se apaixona por Raquel. E na conversa, no acordo que ele faz com Labão, o que acontece? Labão impõe a ele 7 anos de quê? De trabalho para que ele possa casar-se com Raquel. Os 7 anos se passam, e o que acontece nesse meio tempo? Quando chega no dia do casamento, vamos dizer assim, na noite de núpcia ali, Jacó é o quê?
enganado por Labão, e entregam quem para ele? Lia. E aí, nesse contexto aqui, a história vai dizer que Lia era a filha mais velha, e a filha mais nova, então, não podia se casar na frente da filha mais velha. Mas o texto também vai dizer que mais à frente, Labão, então, consente com que Raquel se case com Jacó. Mas a história de Jacó é uma história interessante. Ele tem, na verdade, 13 filhos, né? Zebulon, Issacar, Rúben, Naftali, Benjamim, Dan, Simeão, Levi, Judá, Gade e Azer. Esses são os filhos homens. E tem uma filha mulher que o nome dela é? Quem sabe aí? Diná. Uma única filha mulher. Mas preste atenção nesse contexto aqui, irmãos, que eu anotei até para nós pensarmos e para enriquecer também o seu ensinamento, e a título de introdução. Jacó com Lia, quando ele então casa, mesmo se casando com Raquel, o texto vai dizer que ela era estéril, não podia ter filhos. Então Lia é quem dá os primeiros filhos a Jacó. Rúben, Simeão, Levi e Judá são os que nascem ali nesse primeiro relacionamento de Jacó com Lia. Depois, então, Jacó tem um relacionamento com Bila, e desse relacionamento nasce Dan e Naftali. Depois ele tem um outro relacionamento com Zilpa, e nasce desse relacionamento Gade e Aser. E aí depois, a história vai dizer que ele volta a ter relacionamento com Lia, e nasce então Issacar, Zebulon e Diná. E depois de muitos anos passados, pela graça e a misericórdia de Deus, Deus concede a Raquel que ela conceba, então, a José e a Benjamim. Percebam que família, né? Que histórico de família. Essa era a estrutura da família de José. E aqui a gente já começa a ver, irmãos, e a entender que às vezes quando nós falamos, nem toda família é perfeita, não existe família perfeita, aqui está claro para nós isso aqui, mas nem por isso, nem o fato da família ter toda essa estrutura aqui um tanto quanto complicada, nem isso tirou de José o desejo de ver a sua família reunida, de ver a mesa da casa do seu pai restaurada. Nesse contexto aqui, irmãos, há uma ruptura. E aí é que eu quero tirar apenas um ponto, e vou subdividir esse ponto, para que a gente possa pensar nesta noite junto com os irmãos. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês hoje, para o estudo de hoje, é de que a restauração da mesa, ela independe das circunstâncias. Independe das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu lhe convido agora, a ir lá em Gênesis comigo, agora capítulo 37, versículos de 1 a 4. Gênesis agora capítulo 37, versículos de 1 a 4. O texto vai dizer assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vejam vocês, queridos, que talvez nesse contexto aqui, até aqui, José já tivesse motivos de sobra para ter um olhar diferenciado e contrário aos seus irmãos, às pessoas da sua casa. Uma família que, além de uma estrutura totalmente complicada, uma estrutura totalmente fora dos padrões, não daquele tempo, talvez para nós, eu preciso também ressaltar isso,
Era comum que naquele tempo, quando a esposa não pudesse ter filho, a serva ou a serviçal, ela podia se deitar com o marido para dar filhos. Mas o que fica claro para nós, irmãos, aqui, é que mesmo em todo esse emaranhado aqui, em todas essas circunstâncias aqui, e até o que acontece depois, nada disso, nenhuma dessas circunstâncias contrárias, faz com que José desista de restaurar a mesa do seu pai, que acaba sendo rompida por conta de algumas coisas que nós vamos pensar aqui nesta noite. José, nesse tempo aqui, o texto vai dizer para nós que ele tem apenas 17 anos. É ainda um menino, talvez da geração recarga daquele tempo. Recarga adolescente, diga-se por sinal, porque ele tinha 17 anos. E aí eu faço 3 destaques nesse ponto aqui, irmãos, sobre o que não depende ou independe das circunstâncias, para que nós possamos restaurar a mesa, para que José pudesse restaurar a mesa. E o primeiro destaque que eu faço aqui, irmãos, é de que José foi amado por seu pai. O versículo 3, como nós lemos aqui, ele já deixa claro para nós, ele usa a expressão, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Irmãos, quando nós começamos a ler esse comecinho de história de José, a gente começa a entender que, na verdade, José se torna a maior vítima, ou uma da maior vítima nesse contexto, justamente por conta do fato dele ser amado pelo seu pai. Nesse contexto aqui, o amor, na verdade, passa a ser um grande vilão na vida de José. José tem a sua preferência. E essa preferência passa a ser, ou José traz consigo Jacó traz consigo uma parcela muito grande de culpa por conta disso. E a gente precisa entender um pouquinho disso aqui, porque quando Jacó chega a se relacionar com Raquel, que era o amor da sua vida, a pessoa com a qual ele já tinha um apreço desde que chegou nas terras de Labão, seu sogro, e só agora na sua velhice é que o Senhor concede a ela a graça de ter filhos. Os outros irmãos já estão ali. Nesse contexto aqui, irmãos, José, na verdade, ele passa a ter praticamente a ideia de ter sido o filho primogênito do fruto do amor de Jacó. Não considerando a primogenitura de Rúben, que fora o seu filho mais velho, mas por conta do amor que ele tinha por Raquel, e o fruto desse amor é José, ele passa a ter por José um olhar diferenciado. Ele passa a ter por José um amor diferente do que ele tem pelos outros filhos. Isso fica muito claro para nós, irmãos. Isso fica muito nítido para nós. Mas só que esse olhar especial que ele recebe, esse amor que ele recebe, isso acaba gerando dentro da casa de Jacó uma competição entre eles, ainda que silenciosa, porque os filhos, o texto demonstra para nós que eles tinham muito respeito pelo pai, ainda que de forma silenciosa havia uma competição entre eles ali, entre os filhos. E às vezes, irmãos, no nosso contexto, às vezes nas nossas vidas, às vezes até mesmo conosco, nós não temos atenção, ou não damos a devida atenção como deveríamos dar às pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente às pessoas que estão dentro da nossa casa. E às vezes essas competições silenciosas, elas acabam chegando até nós também, na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso cotidiano. A gente acaba tendo as preferências, essas competições, ainda que invisíveis, elas acabam acontecendo. E a demonstração de amor, de carinho, de afeto, de atenção, que às vezes nós dispensamos sobre um ou sobre outro, acaba gerando um desgaste naqueles que não recebem. Queridos, e quando nós estamos em guerra, ou quando nós temos um inimigo declarado,
Às vezes fica mais fácil de nós lidarmos, mas quando a competição acontece, quando essas coisas acontecem e não são expostas, ou seja, não há um descontentamento, ainda que haja no coração daqueles meninos, mas eles não reclamam com seus pais. Eles guardam aquilo no coração e descontam aquilo em José. Eles vão guardando aquilo em silêncio, armazenando em seu coração. E todo o amor de Jacó, liberado sobre a vida de José, passa a ser para José um grande problema junto dos seus irmãos. E nós precisamos, irmãos, e o texto também nos mostra, nos ensina isso, que nós precisamos ter um cuidado muito grande com as preferências que às vezes nós fazemos dentro da nossa casa, dentro do nosso contexto, dentro de onde nós estamos inseridos. E nós precisamos trabalhar, irmãos, para nivelar as relações, para trazer para mais perto. Nós precisamos trabalhar para nós nivelarmos os olhares das pessoas que estão conosco. Nós precisamos trabalhar para nivelar as expectativas das pessoas que estão conosco, que estão ao nosso redor, de uma forma toda especial das que estão dentro da nossa casa. E nós precisamos fazer isso, irmãos, para que a gente não venha causar uma competição, para que a gente não venha trazer contenda, para que a gente não venha trazer descontentamentos. Porque quando fazemos assim, foi o que aconteceu, a gente acaba deliberando também privilégios. Nesse caso aqui, um privilégio visível, irmãos. Um privilégio gritante. Um privilégio marcante. Quando ele entrega essa túnica para José na frente dos seus filhos. E se não foi assim, a Bíblia não fala, mas eu imagino que os irmãos tiveram conhecimento de que ele recebera aquilo dali. Obviamente, irmãos, que a gente não consegue agradar todo mundo, a gente não consegue gostar de todo mundo. A gente tem aquelas pessoas que são mais próximas de nós, nós temos aquele filho que é mais próximo de nós, nós temos aquele amigo que é mais próximo de nós e outros nem tanto. Mas a ideia aqui é justamente um tratamento de igualdade para com essas pessoas. Eu posso até gostar mais mas eu busco tratar bem a esse também que eu não gosto tanto assim. Eu busco conviver bem com esse que eu não tenho tanto apreço assim. E eu fico imaginando que esse amor de Jacó, ele entrega esse presente a José. José era especial para ele, irmãos. E esse presente que ele recebe, esse tratamento que ele recebe, esse amor que ele recebe, gera um certo descontentamento no coração do seu irmão. Esse amor, na verdade, acaba trabalhando para a desconstrução, acaba trabalhando para o rompimento. Esse amor aqui, na verdade, ele acaba corroborando para uma tragédia anunciada naquela família. E fica para nós essa lição, irmãos, fica para nós esses ensinamentos. Porque aquela situação que já estava complicada, quando chega nesse ponto aqui, ela se complica ainda mais. E eu pergunto para vocês, qual foi a culpa de José em todo esse contexto? Nenhuma. Nenhuma. O texto não fala que ele pede amor para o seu pai. O texto não fala que ele pede para amar mais o seu pai. Literalmente, irmãos, José está pagando um preço aqui por ser amado. E esse amor gerou quebra. Esse amor gerou ruptura. Esse amor levou ao afastamento. E para nós fica esse ensinamento, irmãos, porque independente dessa circunstância, independente do comportamento dos seus irmãos, independente do que pensavam a respeito dele, independente até mesmo da idade que ele tinha, jovem como era, ele vai para o Egito, nós vamos falar sobre isso na semana que vem, mas em seu coração, até que chegue no texto básico em que nós lemos no começo aqui, ele traz consigo a ideia de ainda restaurar a mesa do seu pai Jacó, de ainda trazer para si os seus irmãos e a sua família.
de ainda voltar a se relacionar com aquelas pessoas. Mesmo ele não tendo culpa de nada, irmãos. Mesmo ele não pedindo lugar de destaque, ou posicionamento de destaque na família. Mesmo ele sofrendo o que ele sofreu, ele continuou convicto de que ele tinha que lutar, de que ele tinha que trabalhar, para que a sua família, a sua casa, pudesse ser, na casa de seu pai, e a mesa pudesse ser restaurada. E fica para nós essa primeira lição, irmãos, de que nós devemos amar sim, mas que nós precisamos amar com sabedoria, que nós precisamos tratar com zelo, tratar com cuidado, tratar com amor, tratar com afeição, tratar com igualdade, principalmente as pessoas que estão perto de nós. E ainda que haja alguém que tenha talvez sentido os mesmos sentimentos de José, José demonstra para nós que isso não foi empecilho para que lá na frente ele pudesse trabalhar pela restauração da mesa da casa do seu pai. O segundo destaque que eu faço aqui, irmãos, é que José foi agraciado também agora por Deus, com o dom de interpretar sonhos. Versículo 5 e versículo 9, perdão, eu não anotei o endereço aqui, né? Vai dizer assim: teve José um sonho e relatou ao seu irmão a parte A. O versículo 9 vai dizer também: teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos. Na verdade, José tinha o dom de interpretar, mas o Senhor também usava José, ou o Senhor colocava em José alguns sonhos, mostrava para José algumas coisas também através dos sonhos. Em Gênesis capítulo 40, capítulo 41, o texto vai mostrar para nós que na prisão, já lá no Egito, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. A gente conhece um pouquinho, né, essa história. Do copeiro, a história fica até legal, né? O copeiro, no sonho, quando ele interpreta, ele vai dizer que o copeiro vai voltar ao seu serviço, vai voltar a servir na corte e tudo mais. Mas o padeiro, qual a interpretação que teve? Vai o quê? Vai morrer. E é justamente o que acontece. E é esse dom que o Senhor dará a ele que o leva agora a Faraó. Faraó está num momento conflitante da vida. Está tendo sonhos, não está conseguindo interpretar. As pessoas que trabalham para ele não estão conseguindo interpretar o seu sonho. Eis que alguém fala: tem alguém lá na cela lá, tem um homem que veio de Canaã, que ele tem um dom de interpretar sonhos. E é quando a sorte de José começa a mudar. Faraó com seus conflitos em relação aos seus sonhos. José com seus conflitos ali na prisão, por algo que ele não cometeu, por um crime que ele não cometeu. Ele conflitante de um lado, Faraó de outro. Só que José, com a bênção de Deus, com o dom de Deus, de não só sonhar, mas também de interpretar sonhos. Mas esse dom que Deus deu para ele, acabou sendo para ele também mais um problema. Lá no capítulo 37, versículo 11, vai dizer assim: seus irmãos lhes tinham ciúme. Ciúme por causa de um dom que Deus deu para ele, ciúme por causa dos sonhos que ele teve acerca dos seus irmãos e da sua casa, ciúmes por causa do que Deus já havia mostrado para ele, do que Deus faria na vida dele. E o texto vai mostrar para nós que os seus irmãos tiveram ciúmes. Seus irmãos não olham para ele com um olhar de misericórdia, irmãos. Não. E o que é que eu ressalto aqui, irmãos? É que na nossa caminhada cristã, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer a sua vontade, muitas pessoas não conseguem entender bem quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. Às vezes geramos ciúmes em pessoas, às vezes geramos descontentamentos. Querem ver? Uma pessoa, quando vem de um lar onde ninguém é convertido, essa pessoa se converte.
Via de regras, eu não vou dizer que na totalidade, nem na maioria das vezes, mas é muito comum quando essa pessoa chega em casa e diz que aceitou a Jesus, qual é a reação da família? Em algumas casas, as pessoas aceitam, um ou outro aceita. Mas tem aquele que se olha sempre com olhares contrários. Que negócio é esse de Jesus? Que negócio é esse de igreja? Que negócio é esse de Bíblia? Não aceita muito bem. E quando nós, às vezes, nos colocamos à disposição do Senhor, às vezes as pessoas olham assim para nós também. Porque quando nós nos apresentamos para serviço do Senhor, quando o Senhor começa a nos usar na sua obra, a gente começa, de certa forma, às vezes incomodando alguém, provocando alguém. E é o que acontece com José. Ao invés de seus irmãos se alegrarem com ele, a coisa acontece de forma contrária, irmãos. Seus irmãos se revoltam contra ele. E às vezes acontece conosco também, irmãos. E às vezes nos faz olhar para essas pessoas com um olhar até torcido, não muito agradável. E volto a dizer, talvez fossem essas as coisas que poderia fazer com que José pudesse olhar para os seus irmãos, para a sua casa, para a sua família, com outro olhar e deixá-los para lá e seguir a sua vida, com o dom que Deus lhe deu, com o amor que tinha do seu pai. Mas nem isso, irmãos, nem assim, ele muda o seu foco, nem assim ele muda o seu objetivo, nem assim ele sai do seu foco, lá na frente, de restaurar a mesa do seu pai Jacó. E ele nos ensina aqui, irmãos, que ainda assim, ainda que nós devemos olhar para as pessoas que olham para nós com olhares torcidos, nós precisamos olhar para essas pessoas com olhar de misericórdia. Devemos olhar para essas pessoas com olhar de amor. Devemos olhar para essas pessoas com olhar de restauração, de restaurar um relacionamento, de restaurar uma casa, de restaurar um relacionamento conjugal, de restaurar um relacionamento familiar, independentemente de qualquer que sejam as circunstâncias. Parece contraditório o que eu falo, né? Deus abençoa, Deus dá o dom, e o dom passa a ser, nesse contexto aqui, mais um problema para José. Mais um problema junto aos seus irmãos. Mais um problema que eu digo entre aspas. Entre aspas. Porque aos olhos humanos parecia ser mais um problema. Mas é lá na frente, irmãos, é lá na frente que José trabalha a misericórdia, trabalha o amor, trabalha a compaixão. É lá na frente que José demonstra a inteireza que ele tinha no coração quando saiu da casa do seu pai. É lá na frente que ele mostra que ele não carregou consigo nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma amargura, nenhum ressentimento, nada que o fizesse, irmãos, sair do seu projeto, que era justamente restaurar a mesa da casa do seu pai. E por último, irmãos, o terceiro destaque que eu faço aqui, de que para restaurar a mesa, independe das circunstâncias, José ele foi odiado por seus irmãos. Capítulo 37, versículo 4, está claro para nós. O texto vai dizer assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, os filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Ódio é o sentimento que nasce no coração daqueles irmãos. E José experimenta talvez um dos piores sentimentos que alguém pode proferir por alguém. E o que é pior, esse ódio aqui não vem de quem está de fora. Esse ódio aqui não vem de quem se levanta às vezes como seu inimigo. Esse ódio aqui vem dos que estão dentro
da sua casa. Esse ódio aqui vem dos seus, da sua família. E o texto vem dizer que de todos os seus irmãos. Eu não sei se a Diná aqui entra nesse contexto aqui, mas os homens em si aqui, esses, são tomados desse ódio, irmãos. Eu não sei quanto aos irmãos, mas é chato, né, quando alguém chega para nós e diz que não gosta da gente, né? Eu não sei se alguém já teve essa experiência de alguém chegar e falar, não gosto de você. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas é chato, né? Dá um negócio chato. Como assim? A pessoa não gosta de mim? A pessoa não gostar de você? É chato. Não sei, eu nunca tive muitas experiências assim de alguém dizer que não gostava de mim. Mas só às vezes de perceber que a pessoa muda o comportamento, às vezes já fica assim, dá uma sensação, não sei vocês, mas dá uma sensação chata. Pô, a pessoa não gosta de mim. Quando verbaliza então, quando fala que não gosta então, eu acho que piora mais ainda, irmãos. Agora imagine um irmão de sangue, meu irmão que seja, chegar para você e falar para você que te odeia. Imagina como José recebe essas palavras do seu irmão. E o que é pior, o texto vai dizer, irmãos, que eles pararam de falar, já não podiam mais falar o quê? Pacificamente. O que eu entendo aqui é que eles param de falar com José. José agora é mais um José, literalmente, José ninguém. A partir desse ponto aqui, irmãos, as coisas piores que já poderiam acontecer, que eram eles odiarem, é ele agora romper a conversa com os que estão na sua casa. Isso é um sentimento também muito triste, irmãos. Talvez uma das piores coisas que pode acontecer é alguém do seu convívio, a pessoa que convive com você, não falar com você. Eu não sei quem tem essa experiência desagradável de não falar com alguém. E eu também não consigo entender quem consegue chegar a esse extremo de dizer que não falo com ninguém. Mesmo sabendo, irmãos, que essa pessoa faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua vida, irmãos, faz parte ali, talvez, do seu trabalho, faz parte, talvez, da sua casa, faz parte, talvez, ali do seu núcleo social. Pasmem-se, irmãos, e me perdoem, faz parte, às vezes, do seu convívio na igreja. E a pessoa não fala com a outra, irmãos. E quando chega nesse extremo na vida de Jacó, e quando chega nesse extremo na vida de José, e quando chega nesse extremo nas nossas vidas também, quando nós permitimos, fica claro para nós, irmãos, que o ódio venceu, de que a vingança venceu, de que o rancor venceu, de que a acusação também venceu, de que a inveja também venceu, e de que o diabo, nesse tempo aqui, ele está tendo êxito em separar uma família, em nos separar do nosso convívio, em nos separar dos nossos relacionamentos, em nos separar da nossa casa, em nos separar dos nossos irmãos, em nos separar dos nossos amigos. Com a graça de Deus, irmãos, eu não tenho nenhuma pessoa assim que eu não falo com fulano, eu não falo com Beltrano. Tem pessoas que não falam comigo, mas eu, pastor Geraldo, não falar com ninguém, não existe isso comigo. Porque eu sou da seguinte postura, a gente sente quando a pessoa não quer falar com a gente sente isso. Temos maturidade suficiente para entender que aquela pessoa não quer falar com você. Mas é a pessoa que não quer falar comigo, não sou eu que não quero falar com a pessoa, porque quando essa pessoa vem falar comigo, eu estou prontamente a falar. Só não sou nenhum insano de saber que a pessoa não quer falar comigo e vou eu ficar em cima dela querendo falar com ela. Isso não. Mas eu deixar de falar com ela quando ela vier falar comigo, ou quando eu preciso falar com ela, quer ver você matar a pessoa que não fala contigo, quando você tem que falar com ela e você vai até ela querendo ou não, ela pode até responder de forma retrucada, mas ela vai te responder. Ela vai falar contigo. Eu procuro viver assim, irmãos.
Mas é triste constatar que tem pessoas, eu conheço pessoas que são assim, que não falam, irmãos, com os da sua própria casa. Irmãos que vivem em litígio, que não se falam. Pais com filhos, ou filhos que não falam com os pais, que romperam essa linha de conversação, que o ódio aqui nesse tempo, essa estratégia que Satanás talvez tenha usado na vida de algumas pessoas, ele está tendo êxito. Por enquanto, eu creio, em nome de Jesus, isso vai ser quebrado. Mas o que acontece na casa de José é justamente isso. E o que acontece, às vezes, na vida de algumas pessoas é a mesma coisa. Mas quando isso acontece, irmãos, nós estamos negligenciando a Deus. Porque a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, 37 a 39, vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o quê? O grande mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a quem? A este. Amarás a quem? Ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, irmãos, quando eu me deixo levar por esse sentimento de não falar com A, com B ou com C, eu estou negligenciando a Deus. Porque quando eu deixo de tratar bem, ou quando eu deixo de falar com um irmão meu, agora você imagina, o texto aqui usa a expressão de próximo. E esse próximo aqui para José estavam bem próximos mesmo, que eram seus irmãos. E esse próximo aqui, talvez para alguns, sejam próximos mesmo, sejam pessoas da sua família. E aí nós estamos negligenciando a Deus, porque foi Deus quem nos mandou amar o nosso próximo. E como é que eu posso amar uma pessoa que eu digo não falar? Como é que eu posso amar uma pessoa quando eu trago um pouquinho desse versículo em que nós lemos, trago um pouquinho de ódio em meu coração, e esse ódio que eu tenho eu já não consigo nem mesmo tratar o meu irmão, nem mesmo conversar com o meu irmão? Esse texto vem mostrar para nós, irmãos, que esse ódio que esses irmãos tinham por José talvez fosse a gota d'água que faltava para José virar as costas para ele. Porque esse ódio aqui, irmãos, ele é contaminante, ele é envolvente. Tanto que, quando Jacó manda José ir ter com seus irmãos, né, e o texto vai dizer que ele sai à procura dos seus irmãos, ele não sabia onde seus irmãos estavam. Imagino eu, quando seus irmãos saem, não falam para onde vai, não conversam mais com ele. E no caminho, quando ele vai, ele encontra com uma pessoa, a pessoa vê José andando de forma errante, e ele pergunta então acerca dos seus irmãos, e aquela pessoa fala: seus irmãos foram para lá, foram para aquela região lá. Ou seja, José vem de uma casa onde ele não tinha informações acerca das pessoas daquela casa. As pessoas de fora sabiam mais acerca dos seus do que ele mesmo, que estava seguindo a um mandado do seu pai, que era ir ver onde estavam os seus irmãos. E às vezes, irmãos, nós rompemos com os nossos e chegamos a esse extremo de pessoas de fora saberem mais acerca dos nossos e nós mesmos não sabermos nada ou pouco daqueles que estão dentro da nossa própria casa, daqueles que estão se relacionando conosco. E esse ódio aqui, ele é contaminante, porque a história vai dizer que quando eles chegam ali, José chega até eles, alguns tramam matar, outros não querem fazer assim, mas acabam sendo influenciados. Não vamos matar, vamos jogá-lo então na cisterna. Jogam José na cisterna. Há um medo, mata, não mata, faz o que com ele? É um ódio mortal, o desejo de matar já está no coração de alguns dos seus irmãos. Produto desse ódio, irmãos. Produto desse ódio. Lançam então José na cisterna. Lá em Gênesis capítulo 37, de 12 a 36, é quando ele vai ao encontro, eles planejam acabar com a sua vida, vem a caravana dos ismaelitas, José então é vendido aos ismaelitas e depois é levado ao Egito. E aí, chegando no Egito, irmãos, a sorte de José não começa de imediato, não. José tem mais um preço a ser pago. Como eu falei, o texto básico que nós lemos, ele já está na condição de governador do Egito. Mas ele chega no Egito como um escravo. Ele chega no Egito como, literalmente, volto a dizer a expressão, um José ninguém.
moído, irmãos, abandonado, longe do amor do seu pai, longe da companhia dos seus irmãos, porque fica muito claro para nós que quem lhes tinha rancor eram seus irmãos, e não ele em relação aos seus irmãos. Mas mesmo assim, aqueles irmãos ainda eram a família de José. E talvez mesmo assim, agora distante, ele pudesse pensar assim: agora eu vou, já que eu estou aqui, né? Eu brinco muito com o Tiaguinho, filho da Ana Paula, né? Já que eu estou aqui, vou agora viver minha vida. Vou ver o que Deus tem para mim. O Senhor já me fez sonhar lá atrás, deixa eu ver o que acontece aqui. Mas não. Não é isso que acontece, e é justamente o que nós vamos continuar conversando na próxima quarta-feira, que é quando Deus começa então a agir, a trabalhar na vida de José. Mas o que ele traz para nós até aqui, irmãos, é que talvez nesse ponto aqui, quando ele chega ao Egito, talvez fosse o ápice para ele se voltar totalmente contra os seus, mas quando ele chega no Egito, o que o texto mostra para nós aqui, irmãos, é que ele permanece com desejo ardente em seu coração de restaurar tudo aquilo que se havia perdido, tudo aquilo que havia sido rompido, tudo aquilo, toda aquela imagem que havia sido manchada a seu respeito. E ele, sem ter culpa nenhuma por estar ali, é ele, e vai ser através dele, e vai ser a partir dele, que Deus vai fazer e vai levar uma restauração na mesa de Jacó. Essas circunstâncias aqui não eram favoráveis para Jacó. Mesmo recebendo o amor de seu pai, amor esse que ao invés de o ajudar, lhe trouxe alguns problemas, algumas complicações. Nestas circunstâncias aqui, mesmo o dom que Deus lhe dera, de tanto sonhar como também de interpretar sonhos, isso acaba gerando no coração dos seus irmãos o ciúme. Ciúme esse que acaba resultando em ódio. Ódio mortal. Peçonha mortal. Mas nem estas circunstâncias adversas aqui foram suficientes para fazer José, sair do seu foco. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e entendimento. E na próxima semana, convido você a estar conosco aqui, mais uma vez, para nós continuarmos a narrativa dessa história aqui e vendo acerca dessa restauração que Deus faz na mesa de Jacó. Mas o que temos hoje, irmãos, é que independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo ou que já aconteceu ao nosso redor, independente de tudo isso, nós precisamos perseverar na restauração da nossa mesa. Talvez tenhamos mesas aqui que foram quebradas. Talvez tenhamos relacionamentos aqui que foram partidos, rompidos. Talvez tenhamos alguma coisa aqui que esteja passando ou passou por alguma ruptura. E essas circunstâncias adversas, às vezes, num somatório, às vezes acabam nos fazendo pensar de uma forma diferente e de jogar tudo para o alto, ou de jogar tudo para trás e não se importar mais com estas coisas. Mas o que José vem nos ensinar, irmãos, que independente das circunstâncias adversas, vale a pena nós lutarmos pela restauração da nossa mesa. Vale a pena nós lutarmos pela restauração daquilo que se quebrou. Vale a pena nós lutarmos pela restauração daquilo que se perdeu, daquilo que se corrompeu, daquilo que manchou. E que o Senhor nos abençoe e que na próxima quarta-feira a gente caminha mais um pouquinho para ver essa restauração que Deus fez na casa de Jacó. Amém, queridos?